Olá, eu sou a Priscila Obassi, do Instituto Poesias Pós-Parto, de cuidados com gestantes e até a primeira infância. E eu estou aqui na Rádio Mixtura, aqui na Agência Solano Trindade, na região do Campo Limpo. Eu sou aqui da Sul também, atuo por aqui. E hoje eu vou conversar com a Giselda Perê, né? Eu fui convidada pela rádio para fazer 3 podcasts e me interessou muito o assunto da neurodiversidade, falar um pouco sobre essa perspectiva das crianças atípicas, né? Então a gente vai falar em 3 viés, né? Aqui hoje com a Giselda da perspectiva da maternidade. E depois a gente vai ter outras convidadas para falar da perspectiva de uma professora de escola pública e de uma terapeuta. Então, bem-vinda, Giselda. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. É um prazer estar aqui com você. Giselda, minha irmã de muitas vidas aí, né? E eu acho que é super importante a gente ter essa escuta, né? E principalmente porque a gente nunca discute a partir desse lugar da maternidade. Então eu queria que você se apresentasse um pouco, né? Quem é você, quem são os seus filhos, o que você faz, e a gente inicia aí. Obrigada, Priscila, pelo convite. Agradecer à rádio também o espaço. Eu sou Giselda Perê, sou artista e educadora, sou mãe do José Aquins, vai fazer 8 anos, e o Benedito, que acabou de completar 6. Eu atuo há mais de 20 anos com a arte, com a educação, e há mais ou menos 15 anos eu dei o foco da pesquisa e da produção artística para as culturas pretas tradicionais e contemporâneas, e criei um trabalho chamado Agbalá Conta, que nasceu antes dos meus filhos, já pelo fato de que eu fui professora há muitos anos e essas histórias não podiam adentrar, né, a minha sala de aula. Sempre gerava alguma confusão dentro das escolas quando eu levava as histórias das culturas pretas e indígenas. Então eu criei o trabalho nessa perspectiva artística e formativa. E aí, quando meus filhos nasceram, 5 anos depois, tudo se potencializou e, com certeza, meu trabalho só se aprofundou e melhorou com a chegada deles. É legal você falar isso, Gi, porque a gente, antes de ser mãe, escuta muito nessa coisa de você vai ser mãe, sua vida vai acabar. Então, eu queria que você falasse um pouco desse lugar, né? Quais foram os caminhos que se abriram a partir dessa maternidade, né? E se você já quiser também emendar aí o que seria nessa maternidade atípica, enfim. Então, esses 2 nascimentos, né? Eu acho que são 2 nascimentos aí, né? Tanto dos 2 filhos, dos 2 tipos de maternidade. Então, que você já emendasse um pouco aí esse... Sim, nossa. A gente fica com essa sensação, né? Porque a sociedade coloca dessa maneira e força também, né? Situações que faz parecer que você é mãe ou você é profissional, né? Ou você está no mercado de trabalho ou você está com as crianças em casa. E realmente não é fácil, né? É muito desafiador. Eu tô agora recém-saída do mercado de trabalho formal. É a primeira vez que eu tô vivendo autonomamente da Agbalá Conta. Ainda é um grande desafio, né? Mas justamente por conta desse renascimento como mãe, na chegada do diagnóstico, né, do meu filho mais velho, do José Aquins, é um novo maternar, que você descobre novos desafios, coisas que você descobre que você não sabe, o que você mais tem é o que você não sabe, na verdade, e você sabe quase nada. Aí veio esse desafio de eu não conseguir mesmo permanecer no mercado de trabalho formal, porque eu vivo um contexto em que é muito instável, né? Então, tem semanas, tem meses que ele está super bem adaptado na escola, nas suas atividades, nas suas terapias, mas tem períodos que não. E vou falar um pouco mais específico das questões dele, mas essa questão
de ser uma mãe atípica é muito amplo, né? Tem muitas realidades de maternidades neuroatípicas e a minha é só umazinha delas, né? E já é imensa, profunda. Então eu sempre... Se você quiser falar um pouco também de qual é o diagnóstico dele, sim. explicar, que daí a gente já sim. vai junto com você aí na... O diagnóstico, ele é algo que está sempre em constante análise, né? Acho que a partir de uma determinada idade é que os profissionais dizem, fechamos. Mas ele é móvel, né? Então, nesse momento, meu filho foi diagnosticado com TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, mais a hiperatividade. E esse transtorno, ele também tem tipos, né? O dele é o da atenção, com a questão da atenção muito acentuada, e também o impulsivo, né? Então, ele se desorganiza e é o impulso que acaba regendo, e o dele é o impulso agressivo. Ele também tem o TOD, que é o transtorno opositor desafiante ou desafiador, onde é algo muito novo, né, na psicologia, na psiquiatria, dentro da neuropsicologia. É um transtorno que ainda tem poucos dados, assim, poucas informações. Então, essa é a parte do diagnóstico dele que oscila muito, de alguns profissionais que acham que de outros profissionais que não acham, né? Mas eu vou levando com o que eu tenho, né? Senão a gente fica maluca. Então, eu considero o transtorno opositor desafiante, que é aquele que a criança, sem perceber, ela está o tempo todo se opondo a tudo. Desde as atividades cotidianas, né? Ali, da higiene, de todo dia, até algo mais complexo, né? Ela tem muita dificuldade de lidar com o limite, de lidar com qualquer tipo de frustração, pelo menos no caso do meu filho, desde algo muito simples até algo mais complexo, e varia muito. Às vezes uma questão que você fala, nossa, não vai cair bem para ele consegue lidar, e às vezes algo que você fala, não é nada, é só uma pecinha do Lego que caiu embaixo do sofá, e aquilo às vezes leva 3 horas para ele se reorganizar e ficar bem e tudo mais. E ele também, recentemente, foi a última coisa que a gente descobriu, porque cada diagnóstico tem o profissional, né, que vai olhar. Esses 2 que eu falei, quem trouxe foi o neuropsicólogo, e esse terceiro é o transtorno do processamento auditivo central ou cerebral, que é um processamento que todos nós temos, né, que você tem o aparelho auditivo, o dele ele ouve, né, não tem nenhuma questão, mas quando vai para o cérebro, né, para fazer a decodificação, esse caminho dele do processamento, ele tem ali um nível de dificuldade de processar e entender, e aí tem que fazer uma avaliação específica, cara, né, que nem todo convênio cobre, e se cobre é uma dor de cabeça para fazer, que é a fonoaudióloga que faz, né, que exige um exame específico, que usa uma cabine. Então, estou aprendendo um monte de coisas, né, novas, e quando eu fui para chegar nesses diagnósticos, foi tudo muito dolorido, assim, foi tudo muito difícil, porque na minha realidade, eu não tive uma orientação muito objetiva desde o começo, né, eu já percebia algumas questões, né, em casa, quando veio os 2 anos, eu achei que era tudo daquela questão dos 2 anos, né? Que a gente fala, os terríveis 2 anos, a adolescência da primeiríssima infância, né? Só que aí foi passando e não mudava, muito pelo contrário, só se intensificava, nunca passava. As birras, né? Se jogar no chão, usar o corpo para resolver, jogar objetos, coisa que a gente vê muito padrão nas crianças nessa fase. E depois a gente vai junto delas ajudando, né, a regular, a entender. E ele nunca passou. E estamos aí e vivo, né, uma relação exaustiva com a escola, né, porque é o espaço social que ele frequenta fora a nossa casa. Somos uma família de terreiro, de candomblé, então tem também o convívio social dentro do terreiro, mas é menor, né? O que é mais intenso mesmo é a escola, e é extremamente desafiador.
você falar disso, assim, porque em geral, né, a escola é a nossa rede de apoio, né, é ela que tá ali nesse contraponto, né, ou somando, ou às vezes subtraindo, né, mas é ela que tá ali nesse grande círculo, né, de proteção, enfim, de todas as possibilidades que essa criança pode ter, né? Então, fique à vontade também, se você quiser falar onde ele estuda ou não, mas acho que seria legal a gente pontuar se é rede particular ou pública. E como é que você sente esse apoio, né? Como é que está sendo essa relação com a escola? Ele começou a vida escolar dele na rede pública, né, na SEI, e depois ele fez um bimestre só na EMEI, que aí na sequência disso eu tinha inscrito ele num processo seletivo de uma escola particular para crianças negras entre 2019 e 2020. Eu estava muito angustiada com o que eu encontrei na EMEI, né, no que tinha ali no meu bairro. Eu sou originalmente de Parada de Taipas, que fica na região noroeste de São Paulo. E aí ele ganhou uma bolsa de estudos e a gente foi para essa escola. Nesse momento da transição, né, ele estava ali com 4 anos, ia fazer 5 no final do ano, eu intuí algumas coisas, mas a escola, né, a última escola que ele estudou antes da EMEI, porque na EMEI nem diálogo eu tinha, né, assim, parecia que nem bem-vinda eu era na escola, que dirá conversar, trocar. Nessa SEI, ele tinha uma professora que era psicopedagoga. E ela se dedicou muito a ele, assim, ela fazia trabalhos específicos para trazê-lo. Ela tinha outro aluno de inclusão com diagnóstico e com uma questão de ser uma criança com deficiência visível, né? Então não era invisível, como a gente chama os transtornos que eu falei aqui. E ela foi muito importante nesse processo. Então foi quando ele teve a primeira crise, né, nervosa dentro da escola. Eu fui chamada, mas em nenhum momento me disseram: olha, busca a rede pública, vai investigar, né? Quanto mais cedo você descobre, mais oportunidade essa criança vai ter de se desenvolver, de aprender, a família também, a lidar ali, a conviver, a compreender esse universo. Então, só quando ele foi para a rede privada, depois, né, do afastamento por conta da quarentena, quando começou a voltar, ele foi demonstrando um agravamento nesses comportamentos agressivos, que ele não permitia as pessoas acessarem ele. Então, ele não conseguia se vincular com as crianças, com as professoras, nada. E a escola com muita dificuldade. Mas ela já tinha uma microequipe naquela época, assim, uma dupla, se eu não me engano, de profissionais que já tinham esse olhar, né, para olhar para as questões socioemocionais, porque essa escola que ele foi, um dos eixos ali do projeto da escola é o cuidado socioemocional, a educação socioemocional, né? Então já tinha dentro da escola esse olhar. Só que começou a se tornar mais desafiador do que os recursos que elas tinham ali, então me chamaram para falar: olha, acho que é hora da gente fazer, da família trazer aí algumas avaliações. Então eu comecei com as básicas, tipo, se ele enxergava, né, porque qual que era a dificuldade dele, né? Então era biológica ali, era física, era neurológica, né? Então eu fui primeiro pelo que me orientaram. Levei para fazer exame de vista, exame de audição, algumas coisas mais básicas que todas as crianças devem fazer, inclusive, né? E que a gente não é orientada ali. Você leva a criança no pediatra durante não sei quantos meses, aí depois todo semestre, e depois todo ano, e nenhum profissional chegou em mim e me disse: olha, mãe, em tal idade é bom fazer um exame de vista, em tal idade é bom, né? José foi meu primeiro filho, então tinha muita coisa que eu não sabia, que eu aprendi com ele, né? E aí, depois da chegada desses diagnósticos, descobri que ele tinha um problema de vista, precisava de uma correção, de usar óculos, um grau alto, me surpreendeu num certo sentido. E mesmo assim as coisas não melhoravam, né? Então, que às vezes uma criança que está tendo um desconforto na sala de aula, se coloca um óculos, ela enxerga, o mundo se abre para ela. Mas não foi o caso dele.
Então, foi vindo camada por camada. A escola teve um importante papel nesse início para me ajudar a enxergar o que eu já estava vendo. Mas ela não verbalizou. Eu não sei se sou só eu, mas eu gosto de que as pessoas sejam objetivas comigo. Eu não consigo entender entre linhas, né? Não sei se me falta algum recurso, o quê? Mas para mim não funciona, né? Entre linhas, ali subentendido. E aí foi até isso. Porque é uma questão que deve ser dita, né? Porque quanto mais profundidade e transparência você tem, mais possibilidade você tem também de auxiliar ele nesse processo, né? Mas o que a escola dizia é isso, que a maioria das famílias não recebem bem, né? Ninguém vai receber bem. Tipo, ai, que bom, nossa, não é isso, mas de se já entrar numa defesa muito grande. E eu tive essa defesa também. Né, porque eu sempre falo, eu me preparei para ser mãe, eu quis muito ser mãe, né? E eu me preparei para isso, estudei, pesquisei, né? Mas a gente sabe que isso não prepara a gente, na verdade, né? Só te dá um esboço ali, um rascunho. Mas ninguém fala, olha, lê umas coisas também sobre a possibilidade de seu filho nascer uma pessoa com deficiência, seja visível, seja invisível. E isso é colocado debaixo do tapete ali, como um assunto intocado, Então foi um pouco assim que a escola lidou naquele momento. Então eu demorei para eu entender o que de fato estava acontecendo. Então inicialmente eu achei que eram questões mais de adaptação sociocultural, né? Então meu filho estava numa escola de elite, um menino preto de candomblé, numa escola de elite, onde 90%, né, das pessoas ali eram brancas. Depois foi se enegrecendo um pouquinho mais, mas inicialmente era muito assim, né, só pessoas brancas mesmo. E todas parecidas, num certo sentido, né? Então, um tipo específico de branquitude que ocupa aquele espaço. Então, eu achei que era isso, essas questões, e fui olhar para isso, até que ele já estava fazendo terapia. A escola me ajudou a encontrar uma terapeuta preta que tivesse valores sociais, né, que trabalhasse. E ali ela também desanuviou e falou, gente, vamos tirar essa questão étnico-racial aqui, vamos deixar só de cantinho aqui, porque eu acho que tem outras coisas que vocês não estão vendo, né, tanto eu quanto a escola. E aí começou esse processo. Mas uma coisa que eu hoje, se eu tivesse a oportunidade de conversar com uma mãe que está desconfiada, né, que está olhando ali algumas características, falando, o que eu faço? Por onde eu começo? Como é que onde eu encontro respostas para essas dúvidas e medos que a gente sente mesmo? Eu ia falar, olha, procura o CAPS infantil, né? Porque é uma coisa que eu acabei de acessar. E eu tô nessa trajetória com meu filho há 3 anos, ou mais. E é uma informação que deveria ser primeira, sabe? Para uma mãe solo, né? Que a família é bolsista, porque a gente não tem condição social, econômica de estar ali, então acessamos um projeto, né, social. Então, adoraria que tivesse me falado isso, porque se eu tivesse com ele lá há 3 anos, eu não teria batido tanta cabeça como eu bati, né? Então, paguei a avaliação neuropsicológica dele, né? E atualmente, né, é um tema que eu tô sendo chata já nas minhas rodas de amizade, mas é isso. Acabei com minha vida financeira para conseguir acessar as avaliações. Não me arrependo, né? Tem um diagnóstico, porque você ter o diagnóstico, as coisas mudam muito, né? E tô começando a acessar as políticas públicas agora. Mas é isso, a escola foi importante nesse início. Aí teve momentos também muito fundamentais. A escola teve um momento que fez escolha de trazer um AT, né, um apoio terapêutico para ele. E deu super certo por um período. Mas depois a escola foi fazendo outras escolhas, tendo outras prioridades. E hoje ele está num momento muito difícil, que eu estou em dúvidas se o melhor para ele é permanecer na instituição ou se a gente ir para o ensino público, até para se proteger um pouco com auxílio das leis e das políticas públicas que talvez eu acesse mais estando numa escola pública, né? Exatamente hoje tive uma reunião com a escola muito difícil, né? De ouvir da escola me dizer, olha, a gente não sabe mais o que fazer, né? Esse recurso aqui que a gente tinha, a gente não tem mais.
ele teve uma regressão, né, que os médicos dizem que não é linear, né, que não adianta a gente esperar, tipo, uma escadinha. Então, vai ser durante um período e cada criança é uma criança. Então, ele estava vindo muito bem no primeiro semestre, mas aí veio as férias, e é isso. Mudanças no meio, que são mudanças que acontecem na vida de todo mundo, mas para ele atinge de um jeito, assim, muito devastador. Então, trocou a professora, saiu o AT, ficou de férias, não sei o quê, adequando medicação. Então, agora ele está num momento muito difícil de socialização, de permanência na instituição. Então, ele faz um horário adaptado há 1 ano. E agora ele está com um novo horário adaptado. Ou seja, ele fica só 2h30 dentro da escola. E é isso. E é o que a escola tem para me oferecer nesse momento, assim. E é Você bem falou sofrido. Rádio Mixtura é uma rádio web do extremo sul da zona sul de São Paulo. E vem compartilhando com o mundo a troca de conhecimento do dia a dia da nossa querida e amada periferia. Fazemos parte da nossa rede local, nacional e latina. Nossa comunicação é via áudio e vídeo e tem o foco de trabalhar com os objetivos de desenvolvimento sustentável, através do conhecimento ancestrais, usando as tecnologias de hoje para um futuro melhor. Informamos notícias, matérias, denúncias, contos, aulas, diálogos, vivências, workshops, palestras, músicas, poesias, shows, feiras, eventos, mixtapes, vinhetas, playlists e podcasts. Nosso conteúdo é diverso e a programação é ampla e aborda temática nas áreas dos povos indígenas, mulheres negras, LGBTQIA+, discotecagem de vinil, comunicação popular, futebol de várzea, sustentabilidade, alimentação, cultura popular, feminismo, empreendedorismo, literatura, hip-hop, fotografia, jornalismo, parto humanizado, roda de samba e cultura de quebrada. Estamos localizados na Rua Batista Crespo 105, Campo Limpo, no espaço compartilhado da agência Solano Trindade. Super fácil chegar, 5 minutos do terminal Campo Limpo. Chega mais! E, na verdade, isso é bem problemático, né? Porque a escola deveria lidar, assim, né? Porque mesmo quando a gente é mãe, se você tem uma relação com a criança, né? O pai tem uma relação, a avó tem uma relação, a prima, enfim, as pessoas que estão em volta daquela criança, cada pessoa tem a sua relação. Então, não adianta você me chamar enquanto mãe para resolver um problema que aconteceu enquanto eu estava ausente, porque tem a ver com essa relação, né? Então, a escola também, ela deveria achar os próprios meios de como acessá-lo e acolhê-lo, né, nesses momentos em que ele precisa de apoio para se organizar, né? Então é muito triste, assim. Mas você disse sobre o CAPS que você encontrou agora e que está sendo um momento bom, né? Então queria que você falasse um pouco disso, assim, o que você encontrou no CAPS, como que as pessoas podem acessar, né? Uma mãe que está nessa dúvida, ela pode ter o diagnóstico no CAPS, sim ou não? Como é que esse acesso pode acontecer, assim, né? E também, e aí voltando, fazendo esse link, você falou que você tinha algumas percepções, né? Então, que percepções eram essas? O que você observava que você falava, bom, aqui pode ser que tenha alguma coisa? Vou começar pelas coisas que eu observava no comportamento dele, né? Acho que o que mais me chamava atenção era a agressividade, né? Porque em casa todo mundo fala alto, fala forte, a gente é objetivo, direto. Talvez quem olhar de fora, né, fale, nossa, mas nós não somos violentos, agressivos. Claro, tem dia que você perde a cabeça, mas não era um ambiente violento para ele estar reproduzindo uma violência, assim. Então, isso foi o que mais me chamou a atenção, e dificuldades sociais. Então, a gente chegava nos lugares, ele nunca gostava que as pessoas falassem com ele, às vezes até olhasse para ele, né? E não era só com pessoas novas, tipo, chegar aqui.
Não, na família. Então a gente se vê todo mês no almoço de domingo. Todo mês ele repetia o mesmo padrão de comportamento, de se fechar, de não querer que encostasse nele, né? Tinha alguns padrões que depois também eu comecei a reconhecer outras coisas, né? Então, essa dificuldade de lidar com o limite, com os combinados, né? Com as regras. Então, tudo que tinha regra demais. E gostar muito de brincar sozinho, né? De não conseguir compartilhar, dividir. Que eu sei que toda criança tem dificuldade, que era isso, né? Eu ficava olhando o que eu vi enquanto professora ser um senso comum da fase da criança, aquelas características que a gente... isso aqui é dessa fase. Mas aí a fase dele passava e aquela característica permanecia, né? Então, aí ficava a dúvida, isso é personalidade? Será que isso é a personalidade dele? Então me dizia, é que ele tem personalidade forte. Eu falei, não, eu fui uma criança que tive personalidade forte e eu socializava, eu ia pra escola, todo né? Todo mundo sempre quer saber mais do seu filho com do certeza. Que você mesma, né? Que tá ali observando. Né? E isso é muito triste, né? Porque já é muito difícil a maternidade em si, a maternidade neurotípica ainda mais, as pessoas julgam ainda mais. Sempre tem alguém no espaço público, em qualquer lugar, para te ensinar a fazer com seu filho, porque ele tá daquele jeito, porque o problema é você, né? Então a nossa autoestima, a nossa confiança também tá sempre sendo minada, né? Mas é isso, eu precisei ir pelo privado, porque era o que eu tinha ali na rede da escola, né? A escola, tem esse profissional faz valor social, esse profissional, então eu fui, que era o que eu tinha ali na hora. Joguei nas redes sociais pedindo ajuda, em nenhum momento alguém me falou, existe o CAPS infantil, porque eu acho que passa também, Priscila, sabe esse lugar que as pessoas têm de falar assim, ô morena, aí você fala, não, eu sou negra, não, desculpa, eu não queria te ofender. É o mesmo lugar com as questões neurotípicas. Quando você falou da questão da escola, né, de assim, a gente não fala direto porque tem família que não gosta, foi exatamente esse exemplo que eu pensei. Sim, assim. Eu vejo, né, para quem não sabe, eu trabalho muito com formação das relações étnico-raciais, das educações antirracistas, então eu estou sempre lidando com essas simbologias que se reproduzem, né, no nosso cotidiano por conta do racismo. E eu faço muitas relações, assim, sabe? Que os preconceitos, eles têm uma raiz que parece ser a mesma, assim, né? Então, eu acho que isso também atrapalha o processo. Então, você vê, por exemplo, hoje eu chego no ambiente, eu não faço diagnósticos, mas eu consigo perceber quando tem uma criança com características parecidas com coisas que eu vivo ali com meu filho. Mas é óbvio que eu não vou chegar na mãe e falar, viu, acho que seu filho não sei o quê. Mas, principalmente sendo da minha rede de amizades, familiar, eu vou estar ali, pronta. Quando se alguém me perguntar, eu vou dizer, né? E eu queria muito que tivesse tido essa pessoa no meu caminho. Porque foi isso, só 3 anos depois, então não é que eu não sabia que não existia o CAPS, né? O CAPS é um sistema aí de saúde mental gratuito para a população aqui da cidade de São Paulo, e é municipal, e eu já tinha ouvido muito falar do CAPS adulto, né? Sabia que tinha para adolescentes, mas eu não conhecia o trabalho para a infância. E eles têm o CAPS infanto-juvenil, ou infantil e juvenil, e o CAPS é uma grande rede que está conectada à UBS, a Unidade Básica de Saúde. Então, como que eu sei qual é o meu CAPS, né? Se você der Google, você vai achar vários, né? Se você pesquisar lá CAPS, infantil, juvenil, e se você ligar em essa pessoa que te atender, ela pode te ajudar a localizar, através do seu CEP, a localizar qual é o seu CAPS de referência, porque funciona igual o UBS, né? Para aquela divisão no mapa que eles fazem. Então, você pode procurar a sua UBS para procurar saber também, ou por telefone no CAPS você também consegue, ou ir até um CAPS, que foi o que eu fiz. Eu dei um Google, né, quando eu estava ali falindo financeiramente, eu não tinha mais dinheiro para investir no tratamento dele, eu falei, cara, eu preciso sair dessa armadilha que eu tô. Então, aí eu dei um Google, peguei e vi o CAPS mais perto, que para mim fui até esse CAPS e lá pegaram o meu CEP, pesquisaram e descobriram qual era o meu CAPS de referência. Aí todo CAPS todo CAPS é portas abertas, mas eu vou falar do infantil, que é o que eu estou indo agora.
Então ele também é portas abertas. O que significa? Que no horário de funcionamento é só chegar, né? Então você chega e aí ter a paciência de esperar o profissional se liberar para ele fazer um acolhimento. Na minha experiência foi bem rápido, né, esse primeiro acolhimento. Então é uma conversa que inclui a criança para falar do histórico dela. Então, no meu caso, do meu filho, eu já tinha um laudo, né, todo um histórico da medicação que ele faz uso. Então, eu cheguei no CAP já com todas essas documentações. Isso é a realidade do meu filho, que eu falei só dele agora, mas tem o meu mais novo também, que eu tô levando, comecei a levar no CAPS também, acabou de fazer o acolhimento, aí ele vai fazer a avaliação por lá. E é isso, mesmo eu tenho laudo, mas o CAPS, ele restarta, ele precisa do diagnóstico dele para você conseguir fazer. E lá tem os encaminhamentos para psiquiatra, para terapias em grupo, porque o CAPS tem muito essa perspectiva, né, do trabalho em grupo, da relação das histórias de cada um. Então, o que eu mais gostei do CAPS é que eu me senti ouvida pela primeira vez, sabe? Sem tá pagando ninguém para me ouvir, né? E num lugar de que, olha, tá tudo bem, sabe? Porque sempre tem um olhar de dó das pessoas, né? Numa coisa que não ajuda em nada, em absolutamente nada. Então, eu senti que eu achei um lugar possível de existência para minha família, até como apoio, porque é muito difícil, né? As pessoas não entendem, não querem entender, porque parece que dizer, meu neto é neurotípico, meu sobrinho é neurotípico, parece que tá esfaqueando, sabe? Então, é muito difícil. Então, eu senti esse lugar onde eu vou poder falar das minhas dores, e meus filhos também, e com serviço de alta qualidade. O atendimento é feito em dupla, né, com 2 psicólogos, então algo que, por exemplo, eu não tinha visto, né, na rede privada. Nossa, isso é bem interessante, porque a gente também vai se distanciando, né, às vezes, do que a gente tem de público, ali que o SUS oferece, e muitas vezes esse acolhimento, né, esse acompanhamento, ele é muito mais humanizado do que a rede ou particular, né, de convênio, ou que você banque ali mesmo, né. Eu também tenho uma experiência com isso, assim, de fazer um tratamento no SUS que é super mais tranquilo do que na rede privada, né. Gi, eu queria que você falasse um pouco das potências do José Aquins, né? O que ele... Quais são... né? O que faz você sorrir, né? Quando eu falei, você abriu esse sorrisão lindo, porque o que eu vejo enquanto educadora, né, é que as pessoas, elas sempre olham para essas crianças ou para essas pessoas pela falta, né? E aí, se a gente for falar aqui de coisas que me faltam, que te faltam, né? Todo mundo tem algo que falta, né? E essas potências, né? Eu tenho, por exemplo, uma criança lá que tá na minha turma agora e que é musicalização, e que ela inventa ritmos, e ela continua os padrões, e eu fico assim... abismada, né? Uma criança que tá também em processo de diagnóstico, né? Tá aí mergulhando aí entre TDAH, autismo. E aí eu olho e eu falo, gente, que esse menino é maravilhoso, né? Ele toca muito, né? E tem gente que adulta que não consegue bater palma no parabéns, né? Então, assim, eu queria que você contasse um pouco das potências dele, né? Assim, o que te faz sorrir quando você olha para ele. Nossa, muito importante que bom, te agradeço, assim, né? Porque só ficar falando das questões, e é justamente o lugar que a gente está no processo terapêutico dele, né? De entender o José Aquins e a condição dele, né? E que ele é um ser humano que existe para além da condição dele. A condição dele interfere na existência dele, mas ele não é só a condição dele, né? E aí a terapeuta, junto com a psicopedagoga que tem atendido ele enquanto eu tiver dinheiro, né? Enquanto
tudo não passar para o CAPES, ele está ainda lá com elas, e elas fizeram um trabalho dele colher quais qualidades ele tem. Porque uma coisa que apareceu no processo terapêutico dele é a autoestima muito baixa. Né? Ele tem uma visão sobre si de que ele só causa problemas. Né? E isso é muito triste de você pensar de uma criança de 7 para 8 anos ter esse tipo de pensamento sobre si. Né? E não é que a gente não elogie ele. Né? Em casa a gente sempre exaltou as potencialidades dele. Ele é muito inteligente mesmo. Inclusive, assim, um lugar ali de manejo do ambiente com muita destreza, né? Que você fala, gente, não é possível, mas foi. Ele fez mesmo. Ele é extremamente criativo, também muito musical, canta muito bem, gosta muito de desenhar e de construção. Tudo que é de construir. Ele adora inventar coisas e fazer experiências, e ele gosta de cozinhar, né? Então, o que dá ali, ele já faz, né? Participa ali de uma coisinha ou outra. Ele, quando a condição não está ganhando, né? Que agora a gente criou, junto com a terapeuta, a gente criou essa imagem para ele, né? Do jogo. Ele gosta muito de jogo e ele é muito bom, assim, jogo de carta, jogo de tabuleiro, jogo videogame, jogo eletrônico, cria estratégias. É um filho de Ogum ali que não nega a origem de onde vem, assim. Então ele gosta muito de inventar história, ele tem uma narrativa, né? A mãe contadora de história fica ali orgulhosa, mas ele tem uma narrativa muito boa na hora de criar histórias, né? Ele não escreve ainda, mas se você pedir ali para ele, o que tá acontecendo aqui, né? Então esse é o José Aquins, assim, um menino que nasceu num fim de tarde de um domingo muito ensolarado e que quando ele sorri, esse sol aparece de novo. Então, o que eu mais quero é que ele possa mais sorrir, né, do que chorar, porque não dá para acreditar que uma criança tão pequena já sofra tanto por questões sociais, né? Então, que é isso, o principal desafio dele é estar em sociedade, porque ele aqui, você pegar ele para dar um rolê, você vai falar, mano, vocês estão malucos? Esse moleque é da hora, que isso? Mas o lance dele é o coletivo, é conseguir ali se manejar as próprias emoções e os impulsos, né? Para conseguir estar no social, que é a escola, né? Que é o que é a escola. É muito emocionante mesmo, né? Te ouvir falar assim, e não tem como não ser atravessada também, né? Porque é muito louco como essa questão da neurodiversidade, para mim, ela é muito parecida com a questão racial, né? Uhum. Então, assim, também me recordo muito, né, de estudar em escola particular, ser a única criança negra, achar a violência como um caminho, né? Então, assim, quanto também essa não compreensão, ela faz com que a gente aumente, né, algumas questões que poderiam ser mais tranquilas, né? Sim. E aí, assim, eu queria que você falasse um pouco que lugares que vocês circulam, que você acha que essas potências deles são aproveitadas, né? A escola tem esse olhar também, a escola também rega, né, as potências dele para que ele possa, né, aí entender esse lugar, né? E falasse um pouco também da presença do terreiro, né? Como é que você sente essa questão dentro da sua comunidade de terreiro? Enfim, um pouco nesse lugar, assim. Só trazer o que você comentou do racismo, porque isso, né? O racismo no nosso cotidiano, na nossa vida, ele vai inferir na nossa saúde mental, né? Nas nossas emoções. Então é por isso que tem lugares assim que vão ser parecidos mesmo, né? Porque o transtorno em si, ele é o transtorno, né? O que vai causar a doença emocional no meu filho é a relação dele social com esse transtorno numa sociedade que não sabe lidar, né, com outros padrões de comportamento. E eu me incluo nisso, né? Não estou me excluindo disso, não. Né, tô aprendendo todo dia.
E a escola, acho que já passou muitos profissionais por lá. Então, variou também de acordo com o profissional que estava acompanhando ele. Então, o último, né, acho que a escola tinha acertado muito ali no profissional que estava com eles, na minha visão como mãe, né? Era um homem preto, retinto, que tinha sensibilidade às religiões de matriz africana, e que tinha um olhar ali sobre o José, que ele já não olhava para o José como um menino violento, que é o que eu acredito que a maioria das pessoas dentro da escola já rotularam, né? Já está ali, impregnado nele, por conta das experiências ali vividas. Ele conseguia, né, passar por cima disso e tirar dele o melhor, assim, né? Tirar não, oportunizar ele de emergir o que ele tem de melhor. Então, essas questões criativas dele, ele conseguia muito manejar, assim. Então, olha, estamos aqui na aula de matemática, vamos terminar aqui nossas atividades, e aí depois a gente pode construir aquele robô, né? E aí ele saía com um robô de uma caixa de papelão que esse profissional tinha arranjado sei lá onde para ele fazer, né? Então, variou de acordo com o profissional que estava com ele. Nesse momento, não está rolando. Você acha que a questão racial é... Tem sim. Não tem como, né? Não tem como. Então, as questões do racismo atravessam todas as nossas realidades, como mulher, como criança, então como criança neurotípica também. Então, essa visão do racista sobre os nossos corpos, né? Então, vai ser somada sobre a visão que a pessoa já tem, né? Mesmo que ela não deseje ter aquela visão, assim como o racismo, que muita gente... mas eu não queria pensar assim. Né, eu não sou racista porque eu não queria pensar assim, mas você pensa, você age a partir desses pensamentos. Então você acaba sendo racista sim. Então a mesma coisa é com o preconceito com a criança neurotípica, né? De não saber mesmo o que fazer, porque ela vibra em outra sintonia, de verdade. Então se você não tiver ali várias antenas, se você só tem uma antena de conexão, aquela antena padrão, né? Realmente você não consegue se conectar. Então é isso, ele nesse momento na escola, ele tá completamente fechado em várias conchas, assim, ele tá se protegendo de algo, né, que a escola ainda não consegue ver. Eu já tenho algumas possibilidades, mas sabendo que é isso, não é 100% a escola, né, tem várias coisas que compõem, inclusive a nossa relação familiar também, porque por muitas vezes se desgasta, né, então, e o que, semana passada, por exemplo, eu me vi assim com ele jogando Uno e gargalhando, né? Assim, a gente virando para trás, assim, de tanto rir. E eu pensei assim por um segundo, eu falei, nossa, eu quero muito mais viver isso com ele do que todas essas agruras de vai para a escola e tá em crise, não sei o quê, né? Então, para mim também é uma lembrança de achar espaço nesse cotidiano duro para as potencialidades dele emergirem ali, né? Então, e no terreiro é um aprendizado para todos nós, né? Ele é filho da minha mãe, então no axé ele é meu irmão, né? Ele é filho da minha mãe e meu pai de santo. Foi a primeira criança iniciada da casa, né? Desde dos 3 anos de idade dele, o orixá já tinha dito, né? Mas era muita coisa, né? Que tava ali, era muita coisa misturada. E hoje eu entendo que o que Ogum quis foi gritar e dizer: olhem, né, corram, vejam meu menino, não deixem para depois. Então acho que essa foi minha interpretação, né? E aí, depois de todo esse processo, algumas pessoas têm dificuldade, assim como no restante da sociedade. É igual, né? O terreiro é uma parcela, né, do macro. Então, tem pessoas que têm mais dificuldade, tem gente que não consegue nem conviver com criança, né, no mesmo ambiente, ainda mais uma criança neurotípica. Então, tá todo mundo aprendendo, mas meus pais de santo foram muito sensíveis no processo de iniciação dele, sabendo, entendendo os limites dele, não forçando ele a nada que trouxesse, né, desorganização para ele. Teve momentos que foi mais difícil, mas eles foram extremamente sensíveis. Acho que sem eles eu não, com certeza, assim, não teria conseguido chegar até o fim do processo ritualístico, porque é bastante desafiador.
É desafiador para uma pessoa adulta que está ali consciente, escolhendo aquilo, né? Para uma criança um pouco mais, né? E é isso, é desafiador, né? Mas que bom, né? Que vocês têm esse acolhimento e que ele tem também essa outra possibilidade, né? De cuidado. E eu acho que o mais importante ainda é esse colo para você, né? Então, queria saber, assim, o que você anda fazendo para onde quem acolhe, né, a mãe atípica. Pois é, tô buscando, na verdade, né? Inclusive, quem conhecer grupos de apoio de mães, né, neuroatípicas, me mandem aí nas minhas redes sociais. Tenho essa expectativa de que no CAPS eu consiga me colocar em rede com essas mães, mas eu percebo muita dificuldade, né? Porque tá todo mundo muito doído nesse processo, as mães estão muito machucadas, né? E às vezes a escolha é não falar, né? Mas eu sou uma pessoa da palavra, né? Da cura pela palavra, então eu não consigo não falar, né? Então eu tenho boas amigas, né, maravilhosas, que sempre que dá aquela sufocada. Eu tenho também 2 primas, que são mulheres pretas também, que não têm crianças neuroatípicas, mas a gente se ama desde muito pequena, e mesmo a gente sendo muito diferente uma da outra, elas conseguem também ter uma escuta, me dar um colo ali. Minha própria mãe de santo, né, uma mulher que me ajuda muito. Minha mãe, do jeitinho dela, né, uma mulher de 74 anos, então dentro da limitação dela também ela se faz presente. E eu vou fazendo meus cuidados, né, que é a terapia semanal, que eu acho que se eu tivesse dinheiro eu faria até 2 vezes por semana nesse momento. O cuidado espiritual, né? Então, de tempos em tempos, faço coisas, a gente cuida de mim, cuida deles, né? E só o fato de ir pro terreiro, encontrar com Iemanjá, sempre tem um colo para me oferecer, sempre tem algum me dizendo: vai aí, minha filha, tamo junto, vamos nessa guerra, tô contigo, você não tá sozinha. E eu falo muito de Ogum porque é o orixá dele, né? Mas sem falar de toda a minha linhagem também. E tô fazendo aula de pilates 1 vez por semana para poder respirar, para conseguir abrir o peito, né? E aí calhou, assim, de conseguir ser onde eu moro, dentro do condomínio que eu moro. Então, ajudou muito, porque eu consegui também, porque é isso, né, Pri? Hoje, o que eu vou falar talvez nem seja legal, né? Mas por muitas vezes eu me sinto prisioneira da minha maternidade, né? Então, não é só, vamos se encontrar à noite e tal. Essa dificuldade da maternidade em si, mas até para eu confiar em uma pessoa para ficar com eles, para mim é difícil. Eu ainda não encontrei, quer dizer, eu até encontrei, mas a pessoa foi fazer outra coisa da vida, e depois veio outra pessoa, mas essa pessoa não trabalha mais cuidando de crianças, ela só quebra um galho para mim por amizade, né, e não é trabalho. Então me falta, né, esse apoio para eu conseguir ter espaços que não seja só trabalhar, porque é isso, ou eu estou trabalhando sem eles, ou com eles, como tem um aqui na sala do lado, ou eu estou cuidando deles, que é outro trabalho também, né? Então, é isso, que quero mais espaços de acolhimento, assim, porque é bem profundo, assim, as coisas que remexem na gente, né? Que vai cutucando ali em feridas que você nem sabia que estava lá. Uma vez eu vi uma outra mãe, assim, ela falando dessa questão do luto, né? Que assim, você sonha em ter um filho, mas você não... É o que você também falou de alguma forma aqui, né? Que você... são camadas, né? E aí a gente também tem um ideal do que esse filho, que a gente projeta. Então são lutos que são importantes ser vividos também, né? Para poder
você lidar de forma mais real, mais direta com aquela situação, né? Mas, enfim, assim, eu acho que a gente pode ir caminhando aqui, né, para o fim. Não gosto do fim. Não acho que fim é a melhor definição, porque eu acho que abre tantas possibilidades, né? Eu aqui te ouvindo já pensei em outras coisas também, mas acho que agora queria, né, saber se você quer, enfim, dizer alguma coisa, né, para outras mães que estejam nessa situação, para a sociedade em geral, né? Porque eu acho que é importante a gente pensar isso como um todo. Não é uma questão só das mães, só de quem sonha em ter um filho, mas de como você, enquanto sociedade, estando em um espaço, né, em uma criança que tem outras possibilidades, né, de organização e de relação, como é que você lida com isso, né? Então, eu queria que você deixasse um recado, assim mesmo. Acho que primeiro um recado, assim, para a galera do dedo, né? Do dedo apontado, do julgamento, assim, que bom ter esse espaço, porque às vezes eu tenho vontade de sair gritando, assim, sabe? Para ser ouvida. De todas as instâncias, sempre tem alguém para dizer que o medicamento, que a indústria do medicamento, que é para eu tentar uma coisa natural, que não sei o que, sem saber o nosso percurso, sem saber de diagnóstico, sem saber de quase nada, reproduzindo algo que eu acho super válido. A gente está atento, sim, à indústria medicamentosa, é óbvio. Mas a gente precisa também entender que o medicamento existe para dar qualidade de vida para quem precisa. E eu preciso confiar nos profissionais que acompanham o meu filho, é uma equipe multidisciplinar, não é uma pessoa. Então, respeitem, gente. Quando vocês ouvirem uma mãe dizer que o filho toma medicamento controlado, a gente não acorda e fala, ai, deixa eu comprar esse remédio aqui para eu ver se meu filho melhora. Fazer um teste. Não é uma dipirona. Sabe, acho que é isso. Em todas as instâncias da maternidade, respeitar os processos, ter escuta antes de julgar, de achar que sabe. Ah, mas eu sou mãe. Você é mãe do seu filho. Você sabe da sua realidade, do seu contexto. Então, acho que essa é a parte mais doída para mim, de olhar no rosto de pessoas, às vezes, que me conhecem há muito tempo. E aí, quando eu falo que meu filho está tomando um remédio, a pessoa até muda a nossa relação, muda, sabe? Então, assim, gente, cuidado, né? Não dá, né? Para ser nesse radicalismo e nesse julgamento, porque eu também tive muito medo de dar o medicamento. Eu ainda tenho medos, eu ainda tenho receios, mas eu vi o medicamento ajudar. Então, eu vi meu filho sofrer menos. Então, é isso, sabe? E para as mães, é doído, vai doer mesmo, porque, como eu disse no começo, a gente não se prepara para uma maternidade diversa. A gente se prepara para o nosso sonho, né? Eu chamava o meu sonho era o bombonzinho, o meu ursinho, né? Que já tinha todo um projeto de vida na minha cabeça desenhado. E que bom, é bom a gente projetar coisas para os nossos filhos, mas a gente não pode agarrar nisso como se fosse, se não for isso é a morte, sabe? Porque a gente sofre mais. Então lembrar que é um ser humano que a gente pare, né? Uma pessoa ali, e que ela é um mistério que vai se revelar, vai se desvendar ano após ano, dia após dia. E a gente tem humildade na nossa maternidade também, né? De que a gente fala, né, que a mãe sabe tudo, né? A gente sabe tudo sobre os nossos filhos. A gente não sabe, né? A gente sabe ali o da subsistência, né? Daquilo que a gente precisa, do primeiro cuidado ali dele. Realmente, sobre isso, a gente é quem sabe. Mas tem camadas que a gente não está preparada, que a gente não se preparou e nem tinha como, né? Então, é isso. Vamos ter mais humildade nesse sentido de se colocar nesse lugar para poder receber, porque para mim foi uma dor muito grande. Eu já tinha toda uma vida para o José Aquins desenhado na minha cabeça. E quando vem o diagnóstico, você acha que tudo ruiu. E não é assim também, né? Tem muitas formas de existir, de viver,
de conviver, tem muitos caminhos, muitas oportunidades. O que as pessoas mais me falam é, o quanto antes você tem um diagnóstico, o quanto antes você aceita esse diagnóstico, mais fluido vai ser o caminho, né? Melhor vai ser para você, para sua família, para sua criança. Então vai doer sim, gente, porque a maternidade é vendida pra gente como um sonho que tem um laço lá rosa brilhante, né? E não é, tá longe disso, né? A gente tem ali espaços de magia, né? Uns pozinhos mágicos que de vez em quando rola, mas o cotidiano é de um trabalho duro, repetitivo, constante e exaustivo, né? Pra gente ver daqui a pouco germinar um negócio ali que você fala, ai, caramba, valeu a pena tudo isso que eu fiz. Mas é isso, persistência, busque ajuda, não queira resolver tudo sozinha como eu tentei fazer. E é isso, que vocês encontrem boas parcerias, de dar a mão aí, de seguir em frente. E se quiser me escrever nas redes sociais, eu sou faladeira, sou conversadeira, a gente troca. Quero muito falar com outras mães neuroatípicas e pelo menos do meu círculo estão escondidas, né? Porque a gente tem essa dificuldade também de chegar e publicamente, não quero expor meu filho, não quero isso, não quero aquilo, não quero estigmatizá-lo, como eu ouvi hoje na escola, né? Que eu falei, tá na hora de vocês contarem para os amigos dele que ele tem uma condição, né? Porque senão fica achando que tudo é ele, né? E aí disse, mas vai estigmatizar. Estigmatizado ele já está. A sociedade, só dele chegar num espaço e ter uma atitude que não é esperada de uma criança, ou que a pessoa acha que não deveria ser, já estigmatizou ele. Então, gente, vai de frente, viu? Com a estigmatização, terapia para você, terapia para criança, terapia para família, e vamos que vamos. Gi, gratidão eterna, assim, foi muito bom te ouvir. Espero que tenha sido um colo também, porque eu sei que, né, quando a gente vai lidando com as coisas, a gente vai falando, vai elaborando também, a gente se organiza, né? Nós somos mulheres artistas de luta e sei que isso, né, agora tá doendo, tá sangrando, mas que na hora que cicatrizar, isso vai virar uma coisa assim que com certeza você vai apoiar e ser colo para muitas famílias, né? Vejo isso assim, né? Já estou aí projetando. E vai ser muito potente, assim, né? E que o José Aquins, ele possa achar, né, esses caminhos dentro dele de como se relacionar. Já não é fácil, né, ser uma pessoa preta na sociedade, então eu fui me identificando aqui, né, assim, vontade dele estar aqui a falar, eu te entendo, José Aquins, tanto, né, mesmo não tendo essa questão, né, da neurodiversidade. Então, agradecer, né? Agradecer à Rádio Mixtura por esse espaço e que a gente possa cada vez mais dialogar sobre esse assunto em sociedade e que as crianças, né, todas elas sejam acolhidas, né, porque elas são nossa responsabilidade. E esse foi um episódio do Instituto Poesias Pós-Parto. Muito obrigada e até o próximo.